Boa noite. É um prazer abrir os eventos culturais do Graciosa Country Club com a Mary Del Priore. Eu quero agradecer a presença de todos. Temos também aqui vários professores, pró-reitores da Universidade Federal do Paraná, também da Unibrasil. Agradecer o apoio da cultura inglesa também, do Solar do Rosário, do Casilo Advogados. Sem esses apoiadores, não poderíamos fazer essa série de eventos. E eu hoje vou abrir mão de apresentar a Mary, porque, conversando aqui pelo Graciosa, encontrei o Fernando Xavier, que foi amigo de juventude da Mary. Então, acho que ele está mais apto a apresentá-la do que eu. Bom, boa noite a todos. Apresentar a Mary Lucy. Mary Lucy, eu não sei te chamar sem ser pelo nome com que a gente sempre se tratou. Realmente, uma pessoa que eu conheço desde antes da juventude, desde a infância, por uma casualidade de sempre ter vivido muito no Rio, onde moravam tios meus, cuja minha tia era minha madrinha, e cujo casal era muitíssimo amigo dos pais da Mary Lucy. Eu não sou um erudito em história, que é o tema, por isso não vou me atrever a ir por esse viés, mas vou falar mais justamente de uma situação pessoal que retrata um pouco que não ser uma surpresa a Mary Lucy hoje ser quem ela é. Esses meus tios e os pais dela viviam num grupo de casais que se dedicavam muito, intelectualmente, a discutir assuntos políticos, livros novos que saíam, se encontravam com frequência. Fazia parte, por exemplo, o Carlos Lacerda, com a sua esposa Letícia, e outras pessoas, vamos dizer, desse nível. E muitos desses casais tinham casa de campo em Teresópolis, onde meus tios também tinham. E eu me lembro, a minha tia era uma pessoa que lia muito, nunca deixava de ter um livro de cabeceira, participava ativamente dessas discussões, e era uma pessoa que tinha um carisma pessoal muito grande, e a Mary Lucy tinha uma empatia muito grande com ela, né? Então, logo depois, a Mary Lucy ia discutir com ela alguns assuntos. Depois ela dizia, olha, Fernando, a Mary Lucy é muito inteligente, essa menina, mas ela está querendo discutir isso que não são ainda coisas que não são para a idade dela. Ela tem que formar uma estrutura melhor do que deve ler para chegar ao ponto onde ela já quer abraçar. Ou seja, lembra disso? A Mary Lucy já mostrava esse viés do gosto pela história a que ela então se dedicou. Para mim foi até uma surpresa quando vi os livros delas começarem a sair. Eu sempre gostei muito de ler sobre história e automaticamente passei também a comprá-los. Agora eu já vou fazer uma ligação um pouquinho com a questão específica de historiografia, né? Porque ao ler os livros dela, eu me lembrei de uma situação, algumas dezenas de anos atrás, quando eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do historiador José Honório Rodrigues. E foi uma coisa que impactou muito pela mensagem principal que ele dava, de que era uma pena, como no Brasil, não se ensinava adequadamente a história do país. Eram mais relatos secos de fatos históricos, sem que houvesse a interpretação, e que ele dizia, é a obrigação do historiador interpretar, levando em consideração os aspectos culturais, os vencedores e os vencidos, como ele chamava, ou seja, a elite e o proletariado, os aspectos sociológicos e econômicos da ocasião. E me lembro que dentro de uma série de fatos que ele relatou da história do Brasil, em que era muitíssimo importante algumas conclusões baseadas nesse tipo de análise, ele comentou, por exemplo, o Brasil já teve um presidente uruguaio. Aí todo mundo disse, mas como teve um presidente uruguaio? Sim, porque o Emílio Garrastazu Médici era uruguaio. O pai dele
era casado com uma uruguaia e viviam na zona de fronteira do Rio Grande do Sul. E, naquela ocasião, documentalmente se verifica que não existiam maternidades. As filhas iam para a casa das mães para ter o seu filho com parteira, a parteira da família. E assim o Emílio Garrastazu Médici nasceu no lado uruguaio, depois voltou para o Brasil. E quando eu comecei a ler os livros da Mary Lucy, o José Honório Rodrigues me veio à mente, porque é isso que eu sinto nos livros dela. A pesquisa científica, documental, mas também a análise de usos e costumes culturais, sociais e econômicas, que então dão criação à verdadeira maneira de fazer história. Então, parabéns, Mary Lucy, pelo seu trabalho até agora. Eu tenho certeza de que a plateia vai gostar muito do recado que você tem para dar, e bem-vindo à República de Curitiba. Boa noite a todos. Uma enorme satisfação estar na República de Curitiba, que muito nos honra, tanto mais quanto temos aqui hoje nessa prestigiosa plateia, figura de uma procuradora que eu já tinha visto na televisão e que acho que para todos nós, mulheres brasileiras, né, só nos dá alegria, só nos dá um sentimento elevado de dignidade. Quero agradecer rapidamente as palavras do Fernando, que eu chamaria de Fernando Xavier, mas de Fernando Ferreira, com quem disputei acirradas partidas de voleibol. Ainda bem que ele não lembrou disso, porque ele me queimava sempre, né? Mulheres eram desapiedadamente tratadas nas partidas de voleibol na casa do tio dele, que era uma casa divertidíssima, porque tinha de Brahim Suede a Carlos Lacerda, tinha, enfim, as pessoas mais variadas que se possa imaginar, políticos, jornalistas, e eu acho que foi mais até a companhia dos tios do Fernando que me levou depois a desenvolver esse gosto pela literatura. Eu fui muito gentilmente convidada pela professora Wanda para estar aqui com os senhores essa noite, para lhes falar de um assunto que eu acho que está aí nas telas, né, que é o Império Brasileiro. Nós temos verdadeira mania de reis e rainhas, talvez porque o nosso império não tenha dado certo. Temos sempre um rei do futebol, uma rainha das padarias, e fica essa mania, obviamente, alimentada pelas novelas da Globo, uma maneira de nós nos aproximarmos, a meu ver, de uma maneira um pouco deformada do que foi o nosso passado, porque é óbvio que as grandes produtoras de televisão estão sempre em busca de público e, portanto, a história, muitas vezes, acaba derretendo diante da necessidade de público. Mas gostaria de lembrar, até começando, né, por essa semana, dia 23 e 24, partida de Dom João VI de volta para Portugal. O nosso império começa, eu diria, em 1808, com a transmigração da família real portuguesa para transformar o Brasil naquilo que ele é até hoje. Mas, sobretudo, para fazer do Rio de Janeiro uma espécie de capital cosmopolita, transformando radicalmente formas de viver e de ser. Os senhores todos se lembram, a família vem fugida dos exércitos de Napoleão, uma família, e hoje em dia os historiadores sabem disso, porque há uma documentação bastante abundante, enxovalhada em Portugal, porque, afinal de contas, estavam abandonando os pequeninos portugueses à mercê dos exércitos franceses, e vem para cá, e Dom João VI aqui vai passar anos muito felizes, e quando ele sai do Brasil, justamente essa semana comemoramos 196 anos dessa partida, ele sai para morrer, porque 5 anos depois de ser atraiçoado 3 vezes pela sua mulher Carlota Joaquina e por seu filho Dom Miguel, depois de um almoço singelo no Mosteiro dos Jerônimos, ele começa a passar mal. Recentemente, historiadores examinaram os despojos. Era muito comum no antigo regime guardar-se as vísceras dos reis. Guardou-se, por exemplo, o coração de Luís XIV durante muito tempo na abadia de Saint-Denis. Quem vai a Paris pode lá ver a urna funerária. E remexendo nas entranhas do nosso coitado
Dom João VI, descobriu-se que ele tinha ingerido veneno para matar 2 pessoas, arsênico. Quer dizer, o Dom João VI, quando sai do Brasil, ele sai para morrer. Sai aclamadíssimo pela população, basta ver as gravuras de época, a população toda ali à beira da praia, os grandes chapéus emplumados acenando, bandeiras, todo mundo se despedindo desse rei, que é recebido com muita frieza em Portugal, uma vez que ele, ao encorajar a independência, vai tornar Portugal definitivamente mais pobre, porque Portugal perde o Brasil. Ele deixa os nossos cofres vazios, o Banco do Brasil fica à míngua, e ele leva com ele todos os grandes empresários e comerciantes portugueses. Uma parte havia vindo com a corte portuguesa, mas outra parte havia feito fortuna no Brasil, e, temerosa da situação político-social, daquilo que poderia advir da partida do rei, né, todos voltam lá para a terrinha. Então, o Rio de Janeiro fica muito empobrecido, e isso vai declanchar depois o nosso processo de independência. Mas voltemos um pouquinho atrás para pensar de que forma a presença da família real portuguesa mudou nessa cidade. O Rio de Janeiro, como todas as capitais, Salvador, Recife, Olinda, nesse período, era um pequeno burgo ainda muito agrário, de ruas estreitas, onde quem fazia a limpeza da sujeira viária eram porcos, vacas, cães, né? Ruas enlameadas, nenhum esgoto a céu aberto, o famoso mercado do Valongo, o mercado de escravos, situado ali no início da cidade. E esse rei vem, ele abre imediatamente os portos. Eu lembro que os interesses ingleses eram enormes nesse momento. O Brasil vai se tornar quase que uma colônia inglesa, mais do que uma colônia portuguesa. E são esses grandes comerciantes que vão se instalar na Rua Direita, atual 1º de Março, com as suas casas de negócios, onde o que será oferecido é desde o cavalo inglês com seus arreios e a sua sela, até a maquinária que vai revolucionar o campo brasileiro. Eu lembro que, nesse momento, o açúcar está em declínio, inclusive o preço do açúcar está em declínio nos mercados internacionais, e o café, no momento da independência, quando Dom Pedro I toma o cavalo e faz a viagem até São Paulo em busca do apoio do dinheiro, das armas, né, e dos escravos paulistas que vão lutar em favor da independência, ele já vai cavalgando através de fazendas de café. Os breves, por exemplo, já estavam instalados no Vale do Paraíba, talvez uma das maiores fortunas, né, com uma escravaria de 6.000 homens, produzindo café na primeira metade do século XIX. Muito interessante também, porque essa vinda, essa abertura do comércio vai trazer para o Rio de Janeiro os comerciantes franceses, especialmente aqueles que vinham fugidos das guerras napoleônicas, entre os quais a famosa missão artística francesa, que muitos dos senhores conhecem, com o Debray, Rugendas e outros grandes artistas que deixaram nas imagens retratos desse Brasil que era profundamente escravista. Mas, mais do que isso, vão chegar modas e modos que eram completamente desconhecidos dos brasileiros, né? Modas no trajar. A indumentária da mulher brasileira muda completamente. A mulher brasileira se vestia quase como uma muçulmana, coberta com véus pretos, né, diante do rosto, um vestido que descia até embaixo, e com a abertura do comércio, com as casas de moda francesa, o vestuário da mulher vai se ampliar, saias vão ganhar rodas, elas vão ganhar chapéus também muito sofisticados. Muitas das coisas que eram vendidas a preço de banana em Paris, aqui vão ter o seu preço triplicado ou quadruplicado. Há muita queixa desses comerciantes franceses que vão se aproveitar da ingenuidade das brasileiras e da vontade delas de se vestirem na última moda, quando elas estavam se vestindo na última moda do século passado, não do século XIX, mas do século XVIII. Chegam também cabeleireiros, peruqueiros, dentistas. Se vocês observarem bem os quadros que nós temos do tempo do Império, as mulheres estão sempre muito sisudas,
não porque fossem mal-humoradas, mas porque não tinham dentes. Então, ninguém queria se fazer pintar buracos na boca. E os dentistas franceses, então, começam a chegar justamente para dar conta dessa boca muito estragada da brasileira, acostumada a chupar rolete de cana e a comer açúcar o tempo todo. Vai chegar no Brasil também a higiene. Eu lembro aos senhores que a falta d'água, até hoje, em algumas localidades do nosso país, sempre foi um indutor de falta de higiene e um grande alimentador de todo tipo de doenças. As nossas cidades portuárias vão ser varridas pelas piores epidemias de cólera, a varíola, a febre amarela, que persiste até hoje no Rio de Janeiro, porque o problema de higiene era um problema gravíssimo. Nos primeiros jornais que são publicados no Brasil, e a Gazeta Mercantil é talvez um dos exemplos mais emblemáticos, as casas que tinham poço eram sempre as casas mais cotadas e as de preço mais elevado, porque a água se aproximava das pessoas. E longe de imaginar que nós tenhamos herdado qualquer hábito indígena de tomar muitos banhos, eu lembro que sempre fomos os porcalhões, e que até os anos 20 ou 30 do século XX, ainda era muito comum no interior do Brasil as pessoas passarem a semana fazendo como seus ancestrais do século XVIII e XIX, lavando pés, mãos e nuca. Mulheres lavavam cabelo uma vez por mês. E banho, o exemplo é dado pelo próprio Dom João VI, né? Jamais tomado. Dom João VI tomava banho de mar a partir de um determinado momento, porque ele teve uma infecção na perna e, colocado dentro de uma gaiola, ele era imerso na água salgada, na tentativa de que o sal do oceano, enfim, cauterizasse essa ferida que ele tinha. A nossa família real, como vocês sabem, é uma família de muitas personalidades. Se o Dom João VI era essa figura um pouco poltrona, bastante caricaturizada, ele foi também um hábil diplomata que soube enganar Napoleão e vir para o Brasil e aqui fundar escolas, fundar jardins botânicos, aqui estimular os estudos de medicina, as primeiras escolas de artilharia, formar uma milícia, se preocupar com a ordem da cidade. Eu lembro aos senhores que não existia policiamento. Ele vai ser dos primeiros a se preocupar com a questão da violência nas ruas. Ele vai instalar também uma forma de iluminação a óleo de baleia, justamente para tornar as ruas, né, lugares de menos perigos. Então, ele é um homem que tem, de certa maneira, uma presença constante na vida da cidade, um grande apaixonado por música, vai fazer justamente da Igreja do Carmo, junto com o padre José Maurício, um dos palcos de música clássica e brasileira, concebida e composta no Brasil, da maior importância. Então, essa figura, né, que vivia longe da sua mulher, Dona Carlota Joaquina, que, infelizmente, também já foi pintada aí em prosa e verso, mas, sobretudo, na televisão, como uma figura caricata, quando ela foi uma rainha absolutista, uma mulher extraordinariamente comprometida com um ideário que estava em desaparecimento desde a Revolução Francesa. Se depois da Revolução Francesa, mais e mais, a Europa começa a encarar o liberalismo como uma questão fundante até para o bom governo, né? Tanto na Áustria quanto na Espanha, de onde vinha Carlota Joaquina, a ideia do poder absoluto, de que o rei era ungido por Deus e de que a sua decisão estava acima do bem e do mal, continuava. E a Carlota Joaquina era uma defensora apaixonada desses princípios absolutistas e vai tentar, né, o tempo inteiro, não só casar as suas filhas muito bem, aliás, ela é uma excelente educadora, importa livros para as filhas lerem, ela não tinha nenhum preconceito moral, uma mulher de vida muito livre, mas para as filhas sempre teve uma exigência muito alta e faz com que as suas filhas se casem muito bem. E é uma mulher que tem aspirações pessoais, ela tenta criar um império, né, na área cisplatina. O que ela quer, à medida que as revoluções liberais vão tomando a América do Sul, Peru fica independente, Chile independente, Colômbia, o que ela se preocupa é que a Espanha não perca o seu último bastião, que seria na Cisplatina, e ela tenta, então, ali,
criar uma espécie de reinado espanhol, do qual ela seria a condutora. Então, uma mulher política, com ambições políticas, e que tem um destino trágico, porque depois de tentar destituir o marido várias vezes, volto a dizer, Dom João volta a Portugal, sobrevive por 5 anos, e sobrevive a 3 tentativas de ser destronado. A famosa primeira, feita pelo seu filho Dom Miguel com ela, com a Carlota Joaquina, chama-se Vila Francada, esse primeiro movimento, um segundo movimento, Abrilada, e na terceira vez em que ela tenta destituí-lo, ele então a interna definitivamente no Palácio de Queluz, depois de já ter exilado o filho Dom Miguel. Dom Pedro é outra figura apaixonante que eu tive a oportunidade de estudar de perto, um homem de pouco gosto político, extremamente autoritário, que tergiversa o tempo inteiro, logo depois da independência, sobretudo, entre se tornar um imperador autocrático, sobretudo no momento em que ele chama a Constituinte, ele tem dúvidas de se o povo deve governar por si só, ou se não é ele que deve decidir pelo povo, e com o apoio dos grandes fazendeiros de São Paulo e de Minas, né, que certamente vão armá-lo. Eu lembro que o Brasil não tinha exército, eram exércitos contratados, muitos deles austríacos, que vieram justamente por conta da nossa arquiduquesa Leopoldina aqui para o Brasil, irlandeses também, que vão criar muitos problemas trabalhando no arsenal do Rio de Janeiro, mas é com essa gente do interior que Dom Pedro I realmente vai se tornar imperador e vai conseguir fazer a emancipação. Só que essa elite é traída por Dom Pedro, que, ao criar o poder moderador, continua tendo o poder na mão, é ele que resolve, né? Ele dá uma espécie de pseudo-poder às elites que o haviam ajudado, mas ele continua realmente como centro decisório de tudo. Uma vida conjugal, como os senhores bem sabem, absolutamente digna de um filme, né, de 50 tons de cinza. Não temos nem 40, porque 43 filhos bastardos, a gente já sabe que estão reconhecidos no Arquivo Nacional. Mas a grande paixão de Dom Pedro I pela Marquesa de Santos vai ser a marca desse efêmero império. Dom Pedro casa-se com a arquiduquesa Leopoldina, que é uma moça que tem uma série de predicados intelectuais, mas tem uma dificuldade enorme de comunicação. Eu lembro que a mãe dela era falecida, ela é filha de uma família de muitos irmãos, e uma menina feiosa, um pouco predestinada a não se casar, e faz esse casamento, ela se apaixona loucamente pela imagem de Dom Pedro, um pequeno medalhão que lhe é enviado. A recíproca não foi verdadeira. E eu lembro que, nessa época, o sentimento amoroso era uma das últimas coisas que contavam na união entre imperantes, entre monarcas. Era sempre uma aliança de coroas, uma aliança de interesses. E, nesse ponto, o nosso Dom João VI, tão pachorrento, mais uma vez foi muito hábil, porque Portugal, nesse momento, encontrava-se sem nenhum prestígio, e ele consegue casar o filho dele com a filha, né, de um dos monarcas mais importantes, de uma das cortes mais ricas da Europa, que é justamente a corte de Áustria. Coitadinha da Leopoldina vem apaixonadíssima por esse homem que ela não conhece. Eu tive a oportunidade de manusear a correspondência dela, escrevia muito em francês, escrevia muito para a irmã, contava muito das emoções de vir para esse país, cuja botânica, algumas palavras ela dominava, ela tinha interesse em mineralogia, na fauna, na flora, então ela estuda muito sobre o Brasil antes de vir para cá. Mas é impressionante como, depois de 2 meses de casado, Dom Pedro I já costumava trancar a mulher no Palácio de São Cristóvão para sair para a vida dele. Ele tinha uma vida à parte, né? E nunca mudou. Então, é interessante como, depois de 2 meses de casado, as primeiras decepções, as primeiras lágrimas dessa menina que, se não leu Goethe, foi criada naquele clima de uma literatura romântica que já existe na Europa,
e ela esperava, certamente, uma relação conjugal mais amistosa. Ela tem uma sucessão de filhos, sendo que o primeiro filho de Dom Pedro I com ela vai morrer justamente no episódio da independência. Ela é enviada para a fazenda de São Cristóvão, que era uma antiga fazenda jesuítica, e no caminho, muito provavelmente, a criança já havia contraído alguma doença e morre ao chegar. A imagem desse filho perdido é fabulosamente descrita pelas cartas que Dom Pedro, que era um doidivanas, um péssimo marido, um péssimo companheiro, vai escrever sobre a morte do filho. Aliás, é muito interessante a gente acompanhar o aparecimento do sentimento de paternidade no século XIX. Eu lembro aos senhores que a paternidade era um ato biológico, basta a gente olhar os dicionários do século XVIII, é interessante como pai é sempre o Deus Pai, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, que está no céu, que zela, que ordena, que pune, que é violento. E só no século XIX é que nós vamos ter o aparecimento da ideia de pai associada à noção de família, chefe da casa, alguém que tem que se responsabilizar pelos seus. Mas é curioso como o sentimento de paternidade e apego aos filhos a gente já encontra em muitos documentos do século XIX. E as cartas de Dom Pedro aos seus filhos, notadamente depois que ele parte para Portugal, são de uma ternura, né, inimaginável. Ele escreve para o Nonô. Nonô é o Pedro II, né, preocupado com a caligrafia de Nonô, com a saúde de Nonô, se Nonô teria recebido os brinquedos que ele mandava. Com Januária, também, a filha dele, que depois vai fazer um casamento nas cortes francesas. E assim por diante, a gente vê o acompanhamento da vida desses filhos através da correspondência desse pai, que é tão estróina que vai embora, deixa aqui o seu filho com 5 anos. O Rio de Janeiro vai mudando, capital do Império, a cidade vai crescendo. Eu tenho dito com muita insistência que nós não podemos olhar a história do Império dividindo o Brasil entre escravos e senhores. Muito pelo contrário, a mobilidade social nesse país sempre foi enorme. O sentido de empresariado do brasileiro é uma coisa impressionante que a gente sente desde o período colonial, na capacidade que o brasileiro tem de inventar coisas, de inventar oportunidades, de mesclar saberes africanos com saberes indígenas, com saberes europeus, de contactar gente de diferente origem. Eu lembro que sempre temos essa imagem também de um Brasil colonial e imperial como uma grande fazenda. Não era. Os nossos portos eram portos extremamente cosmopolitas, recebendo navios que vinham de toda a parte do mundo, vinham do Oriente, vinham da Europa, vinham dos Estados Unidos, comerciantes que, inclusive, traziam seus escravos, que falavam, no caso dos americanos, inglês. Nós vamos ter uma comunidade importante de escravos, tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador, que falavam correntemente inglês, porque tinham vindo dos Estados Unidos, ou então aqueles que vinham também da Bacia do Prata, falando espanhol. Gente de toda a parte, holandeses, prussianos, austríacos, italianos. As grandes capitais são capitais muito cosmopolitas, onde os saberes se cruzam para dar oportunidades. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os modistas franceses se instalam no Rio de Janeiro, transformando a Rua do Ouvidor numa verdadeira Rue Vivienne, que era a rua mais chique de Paris, rapidamente as modistas francesas vão empregar negras ou mulatas forras como ajudantes. E, rapidamente, essas mulatas e negras forras vão fazer elas as suas lojas de modas para vender elas as roupas que elas haviam copiado das modistas francesas. Então, essa capacidade de indústria, essa capacidade através da mão, através da criação, copiar, inventar, isso é uma coisa que vai dar um movimento fantástico às nossas cidades. E nós vamos ver que o grande comércio, o pequeno comércio, as pequenas tendas, ou então as casas com vitrines de vidro, manequins oferecendo toda a sorte de produtos,
realmente dão às nossas cidades do passado um aspecto que nós pouco imaginamos. E não imaginemos que são apenas os brancos que são muito de origem muito variada. Se nós pegarmos os nossos africanos, nós vamos ver também que essa imigração forçada, que foi a escravidão, e que começa ali pela região do Golfo do Benin, né, ela havia se mudado para a região de Moçambique e Angola, trazendo, então, para o Brasil escravos de etnias muito variadas, de crenças religiosas muito variadas, de riqueza linguística muito diversa, e é muito interessante como as famílias africanas também vão se organizar nesse momento, a partir desses referenciais. Os escravos se casavam dentro de uma mesma etnia, muitas vezes gente que vinha no mesmo barco, que se conhecia, famílias que tinham referências também religiosas, eram filhos de, né, frequentavam o terreiro do pai tal. Então, tudo isso também vai dando uma organização riquíssima ao nosso Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital, estou falando aqui um pouco disso, porque é a capital do Império. Até um jornalista ontem me perguntou, mas vai falar de Curitiba? Eu falei, olha, Curitiba, na época do Império, né, ainda era um lugarejo muito afastado, vai crescer no final do século XIX. Mas, realmente, nós vamos ter duas figuras emblemáticas nesses quase 100 anos. A figura do imperador Dom Pedro II e a figura do rei, o rei Café, porque é o café que vai realmente dar as cartas, é o Vale do Paraíba, ligando São Paulo e Minas ao centro, a artéria principal é o Vale do Paraíba, a esse coração que bate, que é o Rio de Janeiro. Eu lembro que o Nordeste, nesse momento, já está em franca decadência, não é à toa que é do Nordeste que vão sair os nossos maiores abolicionistas. Né? E por quê? Porque as senzalas já estavam vazias. Né? Joaquim Nabuco, grande abolicionista, por quê? Porque não tinha mais um escravo. Então, é fácil a gente ser abolicionista quando não tem mais um escravo. Então, é o caso do Joaquim Nabuco, entre outros. Então, senzalas vazias, fogo morto, quem lê Os Velhinhos do Rego, né, há de reconhecer essa paisagem que não muda muito, desses engenhos que vão indo embora. E é, talvez, por essa crise do açúcar que uma das figuras emblemáticas na vida de Dom Pedro II vai aparecer. É a famosa Condessa de Barral, que vai ser a grande paixão de Dom Pedro II, e cujo diário eu tive a sorte de encontrar jogado lá no Instituto Histórico Geográfico, mas, por ser em francês, as pessoas hoje quase não mais falam francês, então eu tive facilidade de ler o diário, que outros historiadores haviam passado assim como gato por brasa. E o que conta a Condessa de Barral sobre esse nosso imperador, que nós vemos sempre muito sisudo, com aquela sua barba de Papai Noel, muito introspectivo, como se fosse um santo? Né? O nosso imperador realmente era uma das pessoas mais prosaicas que possamos imaginar. A Condessa de Barral, que era dona de um engenho na Bahia, e a história dela particular é muito interessante, o pai dela foi deputado nas cortes portuguesas e depois se torna uma espécie de cônsul em Paris, onde ela é criada. Ela é nascida no Recôncavo, num grande engenho de açúcar, e, imediatamente, pequenininha, vai morar em Paris. Aprende a nadar no Rio Sena. Vocês imaginam hoje alguém numa gaiola, as aulas de natação eram dadas assim, em gaiolas que ficavam dentro do rio. Frequentadora de museus, começa a tocar piano muito cedo, dominava várias línguas, uma mulher de uma leitura extraordinária. Eu lembro que o pai dela sofria um pouco de preconceito, porque ele era um homem pardo, como tantos homens pardos que fizeram a história do Império, e, além de pardos, negros e mulatos. Eu lembro sempre que nós, brasileiros, como diz o embaixador Alberto da Costa e Silva, somos brancos à brasileira. Todos temos um pai, um avô enterrado numa fotografia, que é ex-escravo, foi escravo, é índio. Enfim, todos nós somos resultados dessa fantástica mistura. E o Visconde de Pedra Branca, que era o pai da Condessa de Barral, era tratado pelo José Bonifácio, que tinha uma língua muito viperina, de Visconde da Pedra Parda, porque ele era um pouco amulatado. Mas a Condessa de Barral faz a vida de uma menina de elite e casa-se contrariando os casamentos de época, que, volto a dizer, eram sempre por interesse, negociavam-se títulos, terras,
número de escravos, bens, né? Ele não tinha grande fortuna, e ela, como mesmo diz no seu diário, apaixona-se por um par de olhos azuis. Ela estava prometida para casar com um amigo do pai, o famosíssimo barão de Cotegipe, uma figura notável do Império, braço direito de Dom Pedro II, que depois dirá para a princesa Isabel: a senhora assinou uma lei de abolição, mas perdeu o seu império. Uma figura fantástica, o nosso barão de Cotegipe, mas um homem muito feio, né? E ela, uma menina criada na Europa, com outros modelos de romantismo, se apaixona por um par de olhos azuis que não tem onde cair morto e que fica muito interessado nos bens que ela tem aqui no recôncavo baiano, e por isso eles voltam para a Bahia. Aliás, é fantástica ela descrevendo a viagem dela de volta para o Brasil, depois de tantos anos na Europa, como é que se desembarcava de um barco na Bahia. As pessoas eram desembarcadas em cestos, e esses cestos eram arrastados até a praia, quer dizer, não havia porto na Bahia, né? O Rio de Janeiro vai ter um porto também muito incipiente, Recife também não tinha porto nessa época, então, normalmente, as pessoas eram desembarcadas ou subiam numa espécie de boia que era levada nas costas dos escravos, ou então eram empurradas nesses cestos. E ela vai ter a vida de uma senhora de engenho no recôncavo baiano. E é uma figura fantástica, a Condessa de Barral, porque, diferentemente também da imagem que se possa ter das mulheres de elite, isso é interessante dizer, né, que não fariam nada, que ficariam na sua rede, sendo abanadas pelas escravas, a gente começa a conhecer, a partir dos diários deixados por essas mulheres de elite, e hoje há vários deles, que essas mulheres acordavam às 4, 5 horas da manhã para trabalhar lado a lado com as escravas, né? O fato de ter dinheiro não impossibilitava, e nem deveria, porque a preguiça sempre foi um pecado, e um pecado vigiado pelos santos que ficavam ali nos oratórios, né? As mulheres tinham que trabalhar. Então, elas iam fazer doces, elas iam fazer remédio, elas iam preparar cobertores para os escravos, elas cuidavam da enfermaria, elas ralavam mandioca, socavam café. E a vida da Condessa de Barral, que é uma mulher que sai das cortes europeias para o recôncavo, será exatamente essa, até ela ser convidada a ser, então, uma espécie de governanta de luxo da princesa Isabel e da sua irmã, a princesa Leopoldina. O Dom Pedro, coitadinho, que tinha se casado com uma miragem, eu lembro que ele quer se casar muito cedo, e que eu acho que a história de Dom Pedro jamais será bem contada, estou falando aqui de Dom Pedro II, se nós não descobrirmos documentos sobre a juventude de Dom Pedro II, que não existiu, né? E Freud já dizia que é o menino que faz o homem. Então, se não conhecermos o menino que foi Dom Pedro II, jamais saberemos exatamente quem foi o homem. E sabemos que o menino nunca saiu de perto de batina de padre, vivia encastelado, nunca foi a um botequim, nunca foi a uma taberna, nunca foi a um bordel, a vida de uma aridez horrorosa, até que ele recebe um medalhão com uma morena belíssima na frente do Vesúvio. É a princesa napolitana que haviam arranjado para casar com ele. Eu lembro que as dificuldades para o casamento de Dom Pedro II foram inúmeras, exatamente pelas artes do seu pai, que havia maltratado tanto a princesa Leopoldina, isso corria solto, todo mundo sabia na Europa, não que ela teria morrido a pancadas ou a chutes, mas que ela tinha sido tremendamente infeliz, que ele era um homem que corria atrás de toda e qualquer saia. Então, até para arranjar casamento para Dom Pedro II foi difícil. Mas lá veio o medalhão com a moreninha bonitinha e o Vesúvio lá no fundo, até o dia, né, que essa esposa, porque eles se casavam à distância, mediante tratados diplomáticos, chega à Baía do Rio de Janeiro. Ele embarca numa lanchinha desesperado, né, para se aproximar logo dessa bela morena que ele estava, cujos sonhos, né, ele sonhava toda noite. E qual não é a surpresa ao ver sair de dentro do barco uma mulher coxa, mais velha do que ele, com nariz de berinjela, e aí ele se joga nos braços da ama dele, gritando: me enganaram, me enganaram. Ela não falava português, mas ela falava italiano, e ela entendeu perfeitamente. É interessante a gente acompanhar a documentação da família real, família imperial,
como ele tem dificuldade de se aproximar dessa esposa. Eles passam muitos meses sem que haja contato físico, né? Ele, em público, simulava sempre não falar com ela, com a Teresa Cristina, e é só depois que ela lhe dá o primeiro filho que eles, então, começam num entendimento maior, ela sempre escrevendo cartas muito amorosas, que estão lá no Museu Imperial, para quem quiser consultar, muito amorosas para ele, e ele sempre se despedindo dos seus bilhetinhos, assinando-se um distante Pedro, ou um ocupado Pedro. Quer dizer, ele nunca tinha muito tempo para a coitada da Teresa Cristina. Enfim, eles têm 2 filhos homens que morrem também muito cedo, essa maldição dos Bragança, do primeiro filho que morre, e sobram as 2 princesinhas, a Leopoldina e a Isabel. A Isabel, eu tive a oportunidade recentemente de estudá-la, passei, inclusive, alguns meses na Bélgica, consultando os arquivos da família real belga, que é onde, curiosamente, está toda a correspondência do Conde de, que é o marido da princesa Isabel, com o seu pai, que é o Duque de Nemours, que foi uma das figuras mais influentes da corte francesa desses anos 1850 a 1860. E é interessantíssimo a gente perceber, através dessa correspondência, como Isabel era uma adorável dona de casa, uma mulher dedicadíssima, que, quando seu marido vai para a guerra, borda pantufas de veludo para ele, se preocupa em mandar raminhos de violeta impregnados de lágrimas de saudade, escreve para ele. É curioso, a gente vê assim, Isabel parece a Mary Poppins, né, com aquele vestidinho dela. Ela escreve para ele de forma muito erótica, dizendo que sente falta dele à noite na cama, né, que ele volte logo da Guerra do Paraguai. Ela tem um encantamento enorme por esse homem, mas ela nunca, jamais falou em libertar escravos, ela nunca, jamais se preocupou com a escravidão no Brasil. E é só em fevereiro de 1888, por obra e graça do grande amigo da família, o André Rebouças, que todos conhecem, a família de engenheiros notavelmente preparada e inteligentes, eram homens negros que frequentavam. Aliás, eu lembro que não são só os Rebouças, eles não eram uma exceção. Nós vamos ter vários barões de chocolate, assim foram chamados pela historiografia. O maior e mais imponente deles, o barão de Guaraciaba, que começou fazendo botões, era um escravo que tocava violino em enterro e se tornou um dos maiores senhores de escravos e um dos maiores fazendeiros do Vale do Paraíba. Outro barão de chocolate, o próprio Cotegipe, baiano, né, bem amorenado, e outros tantos que nós poderíamos aqui nomear. Eu lembro que o século XIX é o século do mulatismo no Brasil e que nós vamos ter figuras de excelência, tanto na literatura, quanto no direito, quanto na medicina. Os mulatos vão tomar a frente da sociedade brasileira e muitos de nós aqui, querendo ou não, somos descendentes desses mulatos. Figuras notáveis, a abolição não teria sido feita sem esses jornalistas maravilhosos. Uma imprensa negra vai ser criada no século XIX, e nós vamos ver que, mais e mais, nas milícias, no exército, esses homens vão tomar a frente. Mas, enfim, volto a dizer, Isabel jamais se preocupou com a escravidão, e, em fevereiro de 1888, ela está em Petrópolis, passando férias, o André Rebouças está lá, e ele pede a ela, então, que faça alguma coisa pelo movimento abolicionista. E ela resolve fazer um tipo de comemoração que era muito comum no sul da França, na cidade de Cannes, que havia se tornado uma espécie de reduto da aristocracia francesa e por onde ela passara algumas vezes. Eram as famosas batalhas de flores. As pessoas enfeitavam as suas carruagens ou os seus carros e saíam, então, jogando flores uns nos outros à época do carnaval. Isabel, então, faz uma batalha de flores. Ela sai, quem conhece Petrópolis, ali do palácio,
pega a Avenida Keller, e aí, para desastre da família, cai uma daqueles temporais de verão terríveis que lavam tudo, inundam tudo, encharcam tudo. E é muito engraçado, a única preocupação que o Conde de tinha era com o vestido dela, que estava desbotando. Eles voltam correndo para o palácio, as crianças, os meninos, os príncipezinhos são esfregados com álcool para não ficar resfriados, e assim se termina o primeiro e último gesto da princesa Isabel em relação à luta pela abolição, que vai se consumar depois na assinatura do 13 de maio, que não foi absolutamente um gesto de magnanimidade dela, mas foi uma pressão enorme dos fazendeiros paulistas, que já não tinham escravos há muito tempo, tinham imigrantes italianos e espanhóis colhendo o café deles, colhendo café em planuras, né? Porque eu lembro que a geografia de São Paulo ajudou muito a disseminação do café e a riqueza desse estado, enquanto que no Vale do Paraíba, né, as pessoas tinham que escalar morro, descer morro, tirar a Mata Atlântica para plantar café. Então, os paulistas vêm para o Rio de Janeiro pressionar pela assinatura da abolição. Eu lembro também que o Porto de Santos, nessa época, já era um quilombo a céu aberto, né, e que quem fez a abolição não foi a princesa Isabel, foram os próprios escravos fugindo, estragando as máquinas, deixando as fazendas para trás, participando dessa imprensa abolicionista que nós vamos ter também no século XIX. Falo aqui um pouquinho dos casamentos, o da Leopoldina, terrível, agora me parece é uma novela da Globo a respeito. Eu jamais tive oportunidade de ler documentos nos quais a dor de uma mulher, a dor do abandono, a dor da solidão, a dor da traição, fosse tão evidente quanto na correspondência da Leopoldina. Eu achei um documento que estava inédito, os historiadores não conheciam lá no Museu Imperial de Petrópolis, em que ela descreve que ela tem o corpo coberto de manchas roxas. Eu lembro aos senhores que a depressão, em inglês, nós temos aqui uma especialista, né, Liana, as pessoas dizem I'm blue, eu estou azul, né? E essas manchas azuis são, muitas vezes, a expressão da depressão a mais profunda. E ela escreve para um afilhado falando da depressão, desse corpo coberto de manchas azuis e do desejo que ela tem de morrer. O desenlace da vida da Leopoldina é uma das coisas mais trágicas que se possa imaginar. Ela sabia que o Dom Pedro não só tinha filhos com a Marquesa de Santo, como escapava, ele concebe a casa da Marquesa, hoje o palacete da Marquesa, ao lado, né, do Palácio de São Cristóvão. Eles se comunicavam através de um portãozinho, ele não precisava nem pegar o cavalo para chegar até a casa da Marquesa de Santos, e muito influenciado pelas leituras que ele fazia, graças a um professor de francês da vida de Luís XIV, ele faz construir nessa casa um banheiro, coisa que era raríssima no Rio de Janeiro nessa época. Ele lê que Luís XIV tinha mandado fazer para uma das suas favoritas, Madame de Montespan, um banheiro, com fontes, com estátuas, com cachoeirinha, né? E ele, então, que faz da Marquesa de Santos a sua favorita, quer imitar a vida dos monarcas absolutistas franceses, reconhecendo, inclusive, os filhos bastardos, como fizeram todos os reis franceses, manda construir um banheiro também para a Marquesa de Santos e mandava sempre um bilhetinho para ela, bem diferente daquele que o Napoleão mandava para Josefina. O Napoleão escrevia para Josefina: não te laves, estou chegando. E o Dom Pedro escrevia para a Marquesa de Santos: me aguarde, vamos tomar banho juntos. Então, ali ele tinha a vida dele, a Leopoldina sabia disso, sofria horrivelmente, era uma mulher sem um tostão, quer dizer, uma princesa completamente sem dinheiro, né? Todo o dote dela havia ficado na mão do Dom Pedro I. Eu lembro que o Rio de Janeiro e a família real estavam sem absolutamente nada, mais pobres do que Jó, sobretudo depois que o Dom João VI vai embora. Então, ele usa o dinheiro da mulher. A Leopoldina não tem dinheiro, ela come em cima de um baú. Ela não come nem à mesa, ela não tem louça, ela não tem roupa. E ela
curiosamente, sofre de um total desrespeito por parte da colônia portuguesa. A colônia portuguesa, que havia ficado no Rio de Janeiro em torno de Dom Pedro I, tem um desprezo solene por aquela gordalhona de faces avermelhadas. Começam a inventar que ela bebe, parece que bebia, mas, enfim, ninguém sabe. Mas da solidão dá muita sede. E ela vivia muito sozinha, coitadinha. Enfim, uma gordalhona, mal vestida, mal ajambrada. Ela não tinha dinheiro, vivia sozinha. Ela uma vez cai na Floresta da Tijuca e sai, e ela volta ao palácio puxando o seu cavalo. Ela não tinha nem um escravo para acompanhá-la, absolutamente nada. Então, o esboroar dessa relação é uma coisa terrível que a gente pode acompanhar através da correspondência. Eu tive a oportunidade de ler e de escrever sobre tudo isso. Já os demais casamentos, volto a dizer, o da princesa Isabel, um casamento felicíssimo. Ela e o Conde d'Eu são profundamente apaixonados, é um belo casal até o final da vida. Ele que havia tido uma carreira, uma trajetória de oficial muito secundário, né? Ele vai ganhar louros, e eu aqui faço questão de dizer que ele teve um papel fundamental na Guerra do Paraguai. Ele teve ao lado dos soldados dele, passando fome, passando frio. O general Osório, que é uma figura inatacável da história da Guerra do Paraguai, era grande amigo do Conde d'Eu e fazia questão sempre de valorizar o empenho que ele teve, por exemplo, de abolir a escravidão no Paraguai. Pouca gente sabe, foi ele que aboliu a escravidão. O empenho que ele faz em dar aos famosos soldados negros, nós vamos ter todo um número importante de, aspas, voluntários da pátria, não eram absolutamente voluntários, né? O senhor chamava e mandava no lugar do filho dele para a guerra. Todo mundo deveria comparecer. Mas, enfim, esses voluntários que voltavam, muitas vezes, sem condições, com problemas físicos, o Conde d'Eu se esmerava em que essas pessoas tivessem uma recepção, como se fazia na Europa para os soldados que voltavam da guerra, arcos do triunfo, aplausos, uma cidade que abraçava os soldados que a defendiam. Mas tudo isso, ao invés de torná-lo querido de Dom Pedro II, o tornava ainda mais, Dom Pedro II, eu diria, embarreirou, se vocês me permitem aqui o pejorativo, muito a possibilidade da princesa Isabel e do Conde d'Eu fazerem um terceiro império. Mas essa grande coragem do Conde d'Eu também se deve a uma peculiaridade física dele. Ele era sempre muito ousado, montava cavalo, saía pulando por cima das trincheiras, por uma razão: ele era surdo. As balas passavam e o Conde d'Eu não ouvia absolutamente nada. Então, isso dava a ele um sentimento de superioridade na guerra. Não morreu, graças a Deus, estava aí, ficou até o final. Mas isso tudo ajudou também nesse quesito coragem com o qual ele é tão homenageado pelo nosso general Osório. Gostaria de falar um pouquinho também sobre a transformação na vida das mulheres que vai ocorrer no século XIX, entre os casais, né? Porque a vida burguesa, que vai lentamente se instalando no Brasil, e sobretudo depois da volta da família real portuguesa, e enfim, toda a regência, Dom Pedro II assume o trono, e aí aquela vida familiar, o sucesso do café, o crescimento das cidades, o crescimento do comércio, tudo isso vai induzir a enormes transformações. Desde transformações arquitetônicas, se a gente pegar, por exemplo, as gravuras das casas do início do século XIX, eram casebres, né? No máximo um sobrado de 2 ou 3 andares, ruas, como eu já disse, muito sujas. Em algumas gravuras a gente vê galinha ciscando, vê porco na rua. Você tem já, a partir de 1860, belíssimos sobrados recuados. Nós vamos ter uma presença grande de arquitetos estrangeiros trabalhando no Brasil. É o aparecimento dos avarandados e do ferro forjado nas varandas. Nós já vamos ter uma iluminação, muito vidro. Quanto mais janela e mais vidro, maior a riqueza daquele morador. A casa se afasta da rua. Se a casa antes, e isso nas gravuras do Debré a gente vê muito, né? A sinhá olhando através da rótula e fazendo a compra
através dessa rótula. E ali os escravos vendedores passando e vendendo um pouco de tudo. Mas há um afastamento já na segunda metade do século XIX. A rua é suja, a casa é limpa. A casa precisa não mais de um quintal, como ocorreu durante séculos no Brasil, quintal da onde se extraíam as ervas com as quais se faziam remédio, quintal onde se pegava o pé de couve, que de alguma maneira servia para o almoço. Isso tudo desaparece e surge a moda do jardim inglês. Interessante que para quem gosta de botânica, é o momento da introdução de vários espécimes estrangeiros, inclusive de uma transformação total nos jardins. Nós vamos passar a ter cravos, palmas, rosas, hortênsias, tudo isso trazido justamente no bojo dos barcos que faziam essa navete entre o Rio de Janeiro e Birmingham, que era a grande cidade inglesa que exportava esses produtos todos. Os escravos, né, que nós vamos ter tantos ali no período colonial, o famoso escravo de dentro, a escrava de dentro, começam a ser substituídos por criados. E é fascinante a gente ver nos jornais de época o número de serviços que são oferecidos. Você tem já copeiro, passadeiro, cozinheiro francês se oferecendo, cozinheiro italiano se oferecendo, muito homem na cozinha. A gente acha que o chefe é uma novidade. Não, não eram as mulheres que cozinhavam. As mulheres cozinhavam no tempo da escravidão, até o século XVIII. A partir do século XIX, já é essa confeitaria importada. Nós temos a multiplicação de restaurantes. Os cardápios são divertidíssimos. Sobra ovo para todo lado, parece rodízio de ovo. Né? Entrada, ovo, segundo prato, omelete, terceiro prato, não sei o que com ovo. Então, sobra ovo para todo lado. Muitos restaurantes italianos oferecendo pasta. Muito interessante isso, porque eu achei que a pasta viria só no final do século XIX, e não. Em 1840, 50, já tem embutidos italianos oferecidos nos restaurantes. Todo o cardápio vinha de fora para quem podia assim pagar. Né? Manteiga vinha da Holanda, o presunto vinha de York, os licores todos eram franceses, o champanhe também. Se vocês pegarem os artigos que vão para o interior do Rio de Janeiro, para o Vale do Paraíba, para as grandes fazendas de café, que nesse momento se tornam uma espécie de espelho da grande casa da cidade. O fazendeiro de café ele não faz questão de morar na cidade grande. Ele fica na sua fazenda. E a sua fazenda é totalmente modificada. Ela ganha foros de palácio, ela ganha móveis importados franceses, ela ganha tapetes persas, ela ganha criados. Ninguém mais fala em escravo, agora é criado, é empregado. Coisa muda completamente de figura. As fazendas ganham até banheiros, né? Ganham privadas em opalina filetadas a ouro, como teve uma no Vale do Paraíba. Então, tudo isso, né, eu lembro sempre do memorialista pernambucano, que é retirado da fazenda pelo seu senhor, ele conta isso com muita graça no início do século, para trabalhar no sobrado que o senhor tinha em Recife. Esse sobrado tinha banheiro com tudo, com banheira, com ducha, com azulejos, com privada. Mas o papel desse menino era limpar o pinico todo dia. Porque o indivíduo podia ter banheiro, mas não sabia usá-lo. Né? Isso, aqui no Brasil, também demorou muito para que as pessoas soubessem usar convenientemente o banheiro. Então, essas casas vão criando um espírito burguês de vida familiar. Para a mulher, a sala, ela é um adorno da sala, ela vai se vestir da melhor maneira, porque a maneira como ela se veste, como ela decora a sua sala, é representativo da fortuna do seu marido. Isso não mudou muito, sabemos, né? Então, aquilo que se tem na sala e a maneira como a mulher se veste é denotativo da fortuna do marido. A mulher, um objeto de decoração e uma reprodutora. Ela vai ter filhos. Historiadoras que trabalharam com a ideia de maternidade dizem que as mulheres eram grandes reprodutoras, elas casavam muito cedo, mas as crianças eram imediatamente afastadas e criadas por amas de leite, que tanto podiam ser escravas, como podiam ser mulheres brancas, libertas, que vendiam o seu serviço de amas de leite. Isso também mudou. Antigamente, todo mundo dizia a ama de leite é negra, escrava. Não. Basta olhar os jornais de época, a gente vai ver que há uma oferta de mulheres pobres que se oferece para amamentar.
O homem na rua. A vida do homem brasileiro no século XIX é uma vida pública, né? Ele vai em casa para fazer uma refeição por dia e, eventualmente, para emprenhar a sua mulher, porque essa é a função dele. Eu lembro aos senhores que os homens têm uma vida completamente à parte. A segunda metade do século XIX vai ver surgir 2 locais de sociabilidade masculina muito emblemáticos. O primeiro deles é o café e a confeitaria. Confeitaria que recebia famílias até às 4 horas. A partir das 5, os homens começavam a chegar com as suas cocotes. Era o nome que se dava para as prostitutas. Acreditava-se, ou queria-se acreditar, que todas fossem francesas. Como dizia o Joaquim Nabuco muito bem, quem dorme com uma francesa dorme com a França, como se dessa maneira o homem ficasse impregnado da cultura francesa. Mas, enfim, as cocotes eram as companheiras desse chá da tarde, tomava-se champanhe, depois ia-se para o teatro. Então, um lugar de sociabilidade masculina muito forte, onde se discute política, né? Onde se discutem as ideias republicanas ou conservadoras, onde se discute ocasionalmente a abolição, onde se discute o preço do café, né? A bolsa tinha um papel muito importante, já se acompanhava, graças ao telégrafo, sobretudo a partir do fim do século XIX, as cotações internacionais. Então, o café é realmente o lugar da sociabilidade masculina. Ali se criam revistas, ali vai nascer a famosa Academia Brasileira de Letras, ali vai se discutir os últimos romances. Eu lembro que os homens eram extremamente letrados, né? Fazia parte, né, do ideal de virilidade, está a par, né, dos últimos romances dos grandes escritores franceses e ingleses que, porventura, chegassem ao Brasil. E o outro lugar de lazer masculino, também extraordinariamente frequentado, era o rendezvous. Bordel era uma palavra que não se usava, porque o brasileiro era tão maníaco de França, né, que essas palavras todas, trottoir, cocotte, rendezvous, né, vão dar conta, então, dessa vida de um bordel completamente diferente das chamadas casinhas, que eram os prostíbulos que vicejaram no Brasil até a primeira metade do século XIX. Os bordéis tinham coisas que as casinhas jamais sonharam em ter. Eles tinham, por exemplo, espelhos, que eram absolutamente proibidos em casa, a não ser na sala de jantar, porque ninguém podia se olhar despido no espelho. A mulher menos ainda, nem na água do banho. É por isso que as mulheres tomavam sempre banho de camisola. Esse negócio de mulher pelada, como eu digo, é coisa da Globo, né? Aparece na novela da Globo. A nudez sempre foi considerada profundamente antierótica. Eu lembro que havia uma grande distinção, sobretudo aos olhos dos grandes, enfim, críticos de arte, entre nu e nudez. O nu é o nu atlético, é o nu grego da estátua romana, da estátua que se vê no museu. A nudez, que era o estado, né, em que as pessoas deveriam se encontrar depois de uma certa hora, era um estado de pobreza absoluta. O que realmente era erótico era uma pessoa bem vestida, era uma mulher bem vestida. Observem os romances do século XIX, observem Alencar, observem Macedo. Quando eles querem falar de uma mulher que é atraente, que é sensual, ela está admiravelmente bem vestida. É uma aula de indumentária. Quem trabalha com moda deve ler esses romances, inclusive, como suporte para informação. O que era bonito na mulher era o pé, um pequeno pé, um pezinho. Não há um poeta romântico que não tenha feito poesia para o pé ou para as mãos. Mas essas mãos raramente se viam porque elas estavam calçadas com luvas, e luvas que vinham até praticamente o cotovelo. Não se podia ver o antebraço da mulher, porque era no antebraço que o homem aplicava o seu gesto amoroso mais contundente, um beliscão. Era dessa forma que as pessoas namoravam. O homem dava um beliscão no antebraço da mulher, esse beliscão era chamado de mimo de Portugal. Outra forma de namorar, também muito comum, era pisar delicadamente no pezinho da mulher. A coitadinha da Teresa Cristina fica sabendo que o Dom Pedro II tem um caso com a Condessa de Barral,
porque a princesa Leopoldina, que era uma danada, chega para a mãe e diz: você sabia que o papai fica pisando no pezinho da condessa todo o tempo? É dessa forma que a coitada da Teresa Cristina fica sabendo que está sendo terrivelmente passada para trás. Essas eram as formas amorosas de comunicação. Eu lembro que, nesse ambiente burguês também, o decoro fazia parte e valorizava a mulher. A mulher em casa tinha que ser identificada, a mãe e a uma santa. Não era à toa que nos quartos dos casais havia sempre a cômoda dos santos, que ficavam olhando para a cama, ou que então em cima da cama havia um crucifixo. Os casais só iam para a cama vestidos. A roupa só começa a ser tirada a partir dos anos 1950. E quem quiser ir ao acervo do Museu Imperial de Petrópolis, há de ver as camisolas que eram, então, usadas por homens e mulheres, com uma abertura na frente, escrita "Deus proteja esse lar". Os homens também tinham que, de alguma maneira, anotar num caderninho, essa era a orientação dos médicos, quantas vezes tinham relações sexuais com as suas esposas, porque eles tinham que ter certeza que essa esposa estaria grávida. Quer dizer, ninguém tinha relações sexuais por prazer. Essa era uma palavra que não existia. Aliás, eu lembro, já estudos nesse sentido, de que essa obsessão pelo prazer, que hoje está em todas as revistas, na televisão, no rádio, é uma coisa que aparece no Brasil a partir dos anos 60, 70, depois da Revolução Sexual, depois da chegada da pílula. Antes, uma mulher feliz era uma boa dona de casa, com muitos filhos, né, com um marido que pagasse as suas contas, se bem que, curiosamente, no Brasil, as mulheres não podiam fazer bons casamentos se não tivessem dote. Né? A mulher com dinheiro sempre foi a mulher mais cobiçada, a mulher dona de grandes fazendas, de grande escravaria, de grandes bens. Essa era a mulher que se desejava. E, pasmem, senhoras e senhores, essa ideia da mulher que tem que render é tão grande que, mesmo nas classes mais desfavorecidas, mesmo entre os escravos, a escrava que tivesse algum pecúlio, a escrava que pudesse viver da venda dos seus quitutes ou dos seus produtos, essa escrava teria imediatamente um casamento garantido. E, como se não bastasse, é interessante, hoje há interessantes trabalhos também sobre de como a mulher já é emancipada no século XIX. As separações de corpos, divórcio, obviamente, só vai aparecer no século XX, era utilizada por muitas mulheres que, inclusive, chamavam agregados e amigos para depor contra o marido que, por exemplo, não tomasse conta corretamente do seu dote, que não garantisse a renda do seu dinheiro. E isso mesmo entre escravos. Vejam só, uma escrava que, de alguma maneira, conseguia fazer pecúlio vendendo o que quer que seja, seus serviços, produtos, muitas vezes ela é casada com um bom vivant que não quer trabalhar. Ela vai à igreja e ela pede, então, o divórcio, porque ela não quer sustentar ninguém. Então, é interessante como, já desde o século XIX, em todas as classes sociais, as mulheres mostram um pendor para a emancipação, sobretudo se elas ganham a sua vida com os seus próprios meios. Interessante também como as mulheres vão se emancipar através da educação. Eu lembro a figura notável da Anísia Floresta, foi uma das nossas primeiras educadoras, nascidas em 1818 ou 20, muito no início do século XIX, e que vai escrever os primeiros textos sobre a importância da educação da mulher e sobre a importância da mulher poder se divorciar no caso de infelicidade. Estamos no século XIX, lembrem bem. Depois nós vamos ter, a partir da segunda metade do século XIX, uma imprensa feminina extremamente ágil e rica. Vários jornais. Aqui no Sudeste, no Rio Grande do Sul, vários exemplos. Né? Mulheres que tomam a pena para escrever desde sobre a Farroupilha até sobre a República, sobre a abolição. No Nordeste, há clubes de mulheres, né, que se dedicam a escrever em Salvador, em Olinda, no Ceará, muitas mulheres escritoras. Então, nós vamos ter uma gama de figuras femininas que hoje nós nem recordamos os nomes, mas que foram mulheres que estiveram envolvidas desde muito cedo com a questão da República
e com a questão da abolição. Muito interessante. Outra coisa interessante que acontece aqui nesse século XIX, estava até comentando ali com o vice-reitor da universidade, é a chegada do espiritismo ao Brasil. O espiritismo é uma coisa fascinante. Eu me interessei por esse assunto porque eu achei que seria de interesse, assim, geral, e acabei me deparando com uma gama de informações fantásticas. O espiritismo chega no Brasil junto com o positivismo, porque ambos têm em mente o caminho para um mundo melhor. Era preciso que a humanidade se regenerasse. Havia uma crise de valores. É interessante a gente pensar os paralelos, porque hoje nós estamos vivendo uma crise de valores e nós estamos vendo aquilo que Marx não preveu, que foi a volta do religioso. Então, aí, os islâmicos e toda a sorte de movimentos, enfim, de crenças as mais variadas. Mas, nessa época, uma época de grande, profunda crise, o espiritismo aparece como algo que tem a ver com a renovação da humanidade. Mas, mais do que a renovação da humanidade, isso tem a ver com os avanços tecnológicos, né? Porque os espíritas acreditavam piamente que, com a invenção da telegrafia e da telefonia, bastaria a gente pegar um telefone e ligar para o além, e nós, através essas ondas que se comunicam através da telegrafia e da telefonia, conseguiríamos atingir o outro lado. Isso mais para o final do século XIX. Mas, quando o espiritismo chega aqui, em 1860, 70, ele vai ter um papel fundamental na difusão da abolição. Porque, embora os espíritas acreditem que é preciso pagar os seus pecados mediante sofrimento a vida toda, os espíritas recebiam ninguém mais, ninguém menos do que o espírito do grande escravo romano. Qual é o nome dele? Esqueci. Os Espartacos. Então, é fantástico como há clubes espíritas espartacos espalhados pelo Brasil todo, e são esses clubes que vão lutar pela abolição. Nós começamos a ver também, a partir da segunda metade do século XIX, não só a ação dos espíritas na altíssima burguesia da capital e das grandes capitais, e são padres que estão envolvidos com o espiritismo, são advogados, são médicos, realmente é uma crença de elite, mas nós vamos começar a ver também a disseminação do candomblé. Interessante como o candomblé começa a descer da Bahia e a inundar as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, e já numa prosperidade que permitia aos papais, que era o nome que se dava aos pais de santo, irem estudar no Benin, e voltar depois para instalar os seus terreiros. Então, é interessante como essa segunda metade do século XIX, que é um momento de crise de valores, de avanços tecnológicos que causam um espanto tremendo, as ferrovias, o trem chegando, a telegrafia, o telefone. Eu me lembro de uma carta do Conde D'Eu ao pai dele, dizendo que, quando ele ouviu o primeiro fonógrafo, né, ele tinha certeza que eram almas do outro mundo falando. Então, essa crença no outro mundo está muito presente, sem contar que os românticos também faziam do cemitério seu lugar de lazer. Nós temos aí uma série de grupos de estudantes que faziam as suas farras nos cemitérios. Cemitérios eram um lugar de contemplação, de meditação. Há muita poesia mórbida nesse período, mas nós temos também o extravasar de várias tendências e de várias crenças. Eu mencionava para a professora Wanda justamente uma figura, eu agora me esqueci exatamente o nome desse anarquista paranaense, que era simultaneamente anarquista, comunista, espírita, maçom e católico. Quer dizer, é uma coisa fantástica o que o Brasil consegue fazer nesse quesito religião, como as pessoas, né, vão de um lado para o outro. Aliás, o João do Rio, o grande jornalista João do Rio, que vai estudar as religiões do Rio e que vai descortinar, né, para nós, observadores, um Rio de Janeiro de múltiplos acontecimentos, desde festas noturnas com vampirismo, né, e com tudo aquilo que a gente vê na televisão hoje, que faz a felicidade da juventude, vampiros, Dráculas, festas regadas a sangue, tudo isso nós vamos ter já nesse Rio de Janeiro
Belle Époque. Enfim, eu digo sempre que o século XIX ele se abre, né, num momento de grandes revoluções, Revolução Francesa, independência americana, independência das colônias espanholas, emancipação do Brasil. Esperava-se uma grande revolução. Eu lembro que, quando Dom Pedro I vai embora, em 1831, um cortejo de escravos entra no mar, nadando atrás do barquinho, volto a dizer, não tinha porto, as pessoas iam de barquinho até a grande veleiro que os levaria para a Europa, e esses escravos vão nadando, cobrando de Dom Pedro I que a emancipação não tinha lhes trazido liberdade, né? E, de fato, quer dizer, o Brasil mergulha num conservadorismo muito grande, numa atividade econômica que, volto a dizer, nas cidades é muito interessante, é muito febril, mas o interior é o grande interior das grandes fazendas, dos grandes proprietários, dos grandes senhores de terra. Nós vamos ter sempre um descompasso muito grande entre campo e cidade. E o século XIX é esse século que termina com muitas interrogações. Aonde vamos? O que nos espera? O que esses avanços tecnológicos todos trarão para a humanidade? Se as epidemias continuam, a cólera continua matando. Eu lembro que até Oswaldo Cruz, cujo centenário de morte foi comemorado esse ano, sem nenhuma homenagem a Oswaldo Cruz, e o Rio de Janeiro tremendo de febre amarela até hoje, né? Mas o final do século era um século de epidemias, varíola, sífilis. Os grandes intelectuais todos morrem de sífilis no final do século XIX. Para onde vamos? República, mas como? O que essa república vai oferecer? A monarquia caindo de podre. Basta vocês olharem um pouco as caricaturas que fazem de Dom Pedro II no final do seu reinado, sempre adormecido, ele com uma diabetes já muito avançada, né, não controlando o seu sono, nas reuniões entre políticos, sempre vestido de maneira um pouco caricatural, com as meias caindo das pernas magras. Ele usava sempre aquele traje, né, que era o traje real, o famoso manto de penas de tucano, que está no Museu Imperial, uma calça bufante e as meias que, então, insistiam em escorregar, diferentemente de seu pai, Pedro I, que tinha fascinação por Napoleão e que se faz retratar, né, em todas as belas imagens que se tem dele, com as botas de Napoleão até em cima do joelho. Napoleão foi o grande soldado que ele gostaria de ter sido, e, aliás, ele vai sair muito bem depois, recuperando o trono para sua filha. Enfim, o nosso Dom Pedro II acaba de maneira, eu diria, muito sofrida, muito dolorida e quase patética, num embarque a caminho do exílio, no meio de uma noite fria e chuvarenta, né, de novembro. Eles, então, são embarcados à noite para que não haja comoção, para que ninguém peça ao imperador que fique. Apenas um dado para aqueles que acreditam que alguma coisa poderia ter sido feita em prol da monarquia, e talvez seja o momento de ressuscitá-la. Nós não temos candidatos para o ano que vem. Quem sabe agora, né, que consigamos a volta da monarquia. Mas, enfim, imediatamente após a proclamação da República, aqueles grandes barões de café, a quem Dom Pedro havia dado título, aqueles grandes senhores de engenho do Nordeste, imediatamente escrevem para o Rio de Janeiro, se congratulando com Deodoro, se congratulando com o golpe republicano. Então, não houve, né, contrariamente ao que se possa dizer ou esperar, uma reação monarquista muito organizada. O príncipe Pedro Augusto, que é o filho da princesa Leopoldina, que o Dom Pedro faz vida à Áustria, havia conspirado com um grupo de republicanos que imaginava fazer no Brasil aquilo que havia sido feito na França com Napoleão III, né? Alguém que passava de uma coroa para uma presidência. Era isso que se esperava, usar esse neto do Dom Pedro II para fazer uma passagem, uma abertura, uma transição, o que vocês quiserem, um pouco mais suave do que aquela que foi feita. Os primeiros anos da República são anos caóticos,
em que o Brasil faz um retrocesso econômico muito grande. Basta lembrar o Encilhamento, obra do Rui Barbosa, que eu não entendi absolutamente nada de economia. E, assim, nós começamos a nossa vida republicana, e eu fico muito feliz de estar hoje, para mim, na única república que vale a pena, que é a República de Curitiba. Muito obrigada.